O capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandado do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, o povo contendeu com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E falou Moisés: Por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo ali o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, e a nossos filhos, e a nosso gado? Então, clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro, do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então, disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O capítulo 18. Ora, o sogro de Moisés, Jetro, sacerdote de Midian, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este la enviará, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando eles um ao outro como estavam, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando os trataram arrogantemente. Então, Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, e julguem este povo em todo o tempo, e seja que a todo caso grave tragam a ti, mas todo caso pequeno eles mesmos julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar.
Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes, de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves traziam a Moisés, e toda causa pequena eles mesmos julgavam. Então, despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi para sua terra. O capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, quando eu falar contigo, e para que também te creiam para sempre. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então, subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para ver, e muitos deles pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então, disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca em redor limites ao monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce. Depois, subirás, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite, para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse isto. O capítulo 20. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e, ao sétimo dia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi,
nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem espessa, onde Deus estava. Então, disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali descoberta. O capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas, ao 7º, sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era casado, com ele sairá sua mulher. Se seu senhor lhe der uma mulher, e ela lhe der filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas, se o servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser serva, esta não lhe sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele permitirá que ela se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, porquanto a enganou. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la segundo o direito das filhas. Se ele tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Se lhe não fizer estas 3 coisas, ela sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra, ele também será morto. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez cair em suas mãos, então, te designarei um lugar para onde ele fugirá. Mas, se alguém agir dolosamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto. Se 2 homens brigarem, e um ferir ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, porém cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então, aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com bordão, e este morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem, e um ferir a mulher grávida, e for causa de que aborte, porém sem maior dano, certamente será multado, segundo o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o destruir, deixá-lo-á ir forro pelo olho, e, se fizer cair o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixá-lo-á ir forro pelo dente. Se algum boi escornar homem ou mulher, e isso lhe causar morte, o boi será apedrejado, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era escornador, e isso foi notificado ao seu dono, e ele não guardou, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também morrerá o seu dono. Se lhe for imposto resgate, então, dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, segundo este mesmo estatuto, lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou cavar uma cisterna e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cisterna o pagará, restituirá em dinheiro ao dono deles, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo, e ele morrer, então, venderão o boi vivo, e o dinheiro dele repartirão igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas, se foi notório que o boi dantes era escornador, e seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. O capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por uma ovelha, 4 ovelhas.
Se o ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se nada tiver, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo em sua mão, seja boi, seja jumento, seja ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e soltar o seu animal, de modo que pasto no campo de outrem, restituirá do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha. Se romper fogo, e pegar nos espinheiros, e destruir as medas de cereais, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente restituirá o dano. Se alguém der dinheiro ou objetos a seu próximo, a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então, o dono da casa se apresentará diante dos juízes, para que se saiba se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo caso de transgressão, seja por boi, seja por jumento, seja por ovelha, seja por roupa, seja por qualquer coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes virá perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo jumento, boi, ovelha ou qualquer outro animal, a guardar, e este morrer, ou se ferir, ou for arrebatado, ninguém o vendo, então, haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Se, porém, o animal lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo, e este for ferido ou morrer, não estando presente o seu dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel dará por ele. Se alguém seduzir virgem, que não for desposada, e se deitar com ela, dotá-la-á e a tomará por mulher. Se o pai dela inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com animal, será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirá, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos, órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhe imporás juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua capa, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. A Deus não amaldiçoarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não retardarás as primícias da tua colheita, nem do teu lagar. O primogênito de teus filhos me darás. Farás o mesmo com os primeiros nascimentos das tuas vacas e das tuas ovelhas. 7 dias estará com a mãe, ao 8º dia, modarás. Ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, aos cães a lançareis. O capítulo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem, com respeito ao pobre, serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, deixarás, pois, de ajudar-lhe. Certamente o ajudarás. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também não aceitarás suborno, porque o suborno cega até os perspicazes e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que sobrar, comerão os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e tome fôlego o filho da tua escrava e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim.
Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de ti as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundirei todo o povo entre o qual entrares e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne deserto e as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porém, os teus limites desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. O capítulo 24. Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, o povo respondeu, a uma voz, e disse: Tudo o que o Senhor falou faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor ofertas pacíficas de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor falou faremos, e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém viram a Deus e comeram, e beberam. Então, disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e, subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Fique ligado para o próximo vídeo, em breve no canal.